Estamos fazendo, vamos para o Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vou pedir para a Radassa pôr na tela. Atos, capítulo 6, ao jovem João. Desculpe, João, tinha esquecido. Vai anotar que eu sou péssimo dos nomes. Ao jovem João, que está conosco, nós temos adotado uma forma de ensino que busca ensinar todo o livro. Então, nós começamos no primeiro e vamos até o último capítulo, expondo o texto de forma sequencial, para ficar dentro da lógica do que o escritor quis dizer e não nos perdermos em desvaneios da nossa mente. Nós vamos hoje estar estudando Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do versículo de número 8 ao versículo de número 15. Eu vou estar lendo esse livro. Eu peço que você me acompanhe de forma silenciosa. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns daqueles que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo-o, arrebataram, levando-o ao sinédrio. Vocês lembram aqui quando era Jesus? Nós estudamos? Sinédrio. Mesmo sinédrio aqui. Apresentaram-se então testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes de Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio mudaram os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Pai querido, Deus de misericórdia, eu subo a minha voz até o Senhor, é humildade e simplicidade e temor, pedindo que o texto que nós lemos e que vamos expor seja, ó Pai, abençoado e conduzido pelo seu Santo Espírito, que possamos entender e compreender este texto. Ilumina para isso, meu Deus, através da sua vontade e do seu Espírito, os nossos corações e as nossas mentes, para que aquilo que chegar às nossas mentes de entendimento possa crescer e frutificar no coração da nossa razão, a fim de que possamos, ó Pai, testemunhar das boas novas do Senhor, como Estevão fez. É o que eu te peço. Amém. Queridos, todos os homens, sem exceção, quando eles olham para a própria vida deles, eles conseguem identificar, e quando eu falo homens, eu estou falando de humanidade, homem e mulher, eles conseguem identificar coisas importantes. Não é, Sofia? Se nós olharmos para nós mesmos, nós temos coisas que são importantes para nós. Lugares, pessoas, momentos importantes que nós guardamos com carinho. Agora, quando nós falamos do povo do Senhor, o povo salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, o povo eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, quando nós falamos dos cristãos, existem outras coisas que têm um maior grau de importância no coração e na mente do cristão. Não é que o lugar em que nós visitamos como criança perde a importância, mas é que agora a busca pela santidade é mais importante do que aquele lugar. Não é que aqueles amigos da nossa adolescência e da nossa mocidade
deixam de ser amigos. Não. É que agora os frutos produzidos pela piedade são mais importantes do que agradar aqueles amigos. É que agora a dedicação ao santo, ao nosso Senhor, é mais importante do que o agradar do mundo que nos cerca. E mesmo dentre essas coisas que são importantes para o cristão, existe uma que se destaca ainda mais. E nós vamos falar sobre ela hoje. Existe uma coisa que ressoa muito forte no coração do crente verdadeiro. É o caráter. É o testemunho. Nesse testemunho há uma importância e uma relevância considerável quando falamos dos filhos de Deus, quando falamos de Matilde, da Mariana, ou de cada um de vocês que está aqui. O prezar pelo bom testemunho. E o porquê? Te pergunto, e o porquê? É simples. Talvez seja porque esse testemunho é como um espelho que reflete não o caráter do Victor, mas o caráter de Cristo através do Victor. Ou talvez seja porque esse testemunho é para o João um modelo de comunicar o Evangelho, uma forma de pregar, uma forma de testemunhar. Sem dúvida nenhuma ou deveria ser para todos nós, porque é nos pedido para ser imitadores de Cristo, para ser santos, como Ele que nos chamou é santo, Tiago. Irmãos, esses testemunhos no cristão são inúmeras vezes silenciosos, quase que não se pode ouvi-los. Mas, apesar de serem silenciosos, apesar de terem muitas vezes nascido em momentos de dores, sofrimento e aflição, apesar de ter brotado de um coração que só sabe soluçar e chorar contrito na presença de Deus, eles são constantemente julgados, constantemente postos diante de tribunais hostis e maléficos deste mundo. O jovem Estevão, que nós vemos aqui um pouquinho sobre o testemunho dele, ele não procurou esse púlpito da controvérsia, esse púlpito da discussão, do debate, da polêmica, em que ele foi julgado pelo Sinédrio. Ele não procurou isso. Ele foi conduzido. Ele foi levado a esse púlpito. Ele foi levado à presença desses homens pela fidelidade nas coisas simples do dia a dia. Por não negar o nome de Cristo durante os seus afazeres diários. Por testemunhar, não apenas com a boca, e é importante pegar a boca, claro que é. As palavras são o principal meio de comunicação do ser humano, e por isso a importância, mas ele também pregava através do testemunho dele. Esses versículos que nós lemos, do 8 ao 15, nos mostram que na vida cheia pelo Espírito, inevitavelmente essa vida vai confrontar um mundo que insiste em resistir à verdade bíblica. Quanto mais parecida com Cristo a Mariana for, mais ela vai contrariar e se opor só por estar presente o ambiente onde ela está. A Bíblia nos diz que este mundo jaz no maligno, que ao nosso redor estão homens maus que fazem coisas más, que testificam perdão do filho da perdição. E quando no meio dessas paneladas de trevas puras aparece uma única luz brilhando, e essa luz é a igreja, consequentemente ela vai ser perseguida, ela vai
ser levada ao mesmo púlpito da discussão que Estevão foi conduzido. Isso porque, quando nós falamos da santidade silenciosa, que é o exemplo, ela por muitas vezes é mais ofensiva ao mundo do que pregações barulhentas e igrejas que gritam e falam. O testemunho às vezes ecoa mais alto do que qualquer microfone nesse mundo. Tem um problema nisso, porque o testemunho ele não abre precedentes lógicos para que o homem que dá bom testemunho seja julgado. Para conseguirem de qualquer forma calar Estevão, foi inventado coisas contra o testemunho dele. Eles não acharam brecha no testemunho de Estevão. Eles precisaram criminalizar o testemunho de Estevão. Estevão não levantou uma espada. A Bíblia não fala que Estevão carregava um arco e uma flecha pronto para a guerra. Não. Mas apesar disso, a vida de Estevão tinha se tornado uma acusação. Uma acusação contra a incredulidade e contra a prostituição espiritual do povo judeu. Por isso ele foi sentenciado à morte. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje, depois dessa curta introdução, é sobre esse testemunho que Estevão tinha. Um testemunho que fluía, Matias, do interior do coração de Estevão. Um testemunho que só podia brotar de uma vida, Matias, que era cheia da graça de Deus. Um testemunho que um ser humano sem Deus é incapaz de produzir. No versículo 8, nós vemos que Estevão estava cheio de graça e poder e por isso fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Esse texto, quando fala de Estevão, ele não começa nos mostrando o conflito em si. Ele não começa nos mostrando Estevão perante o tribunal. Se nós voltarmos do versículo 1 ao versículo 7, nós vamos ver que fala exclusivamente de como Estevão era cheio do Espírito Santo. Ela está aqui, está bem. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus. O texto começa nos mostrando o caráter exemplar que aquele homem tinha. Antes de enfrentar os opositores do texto que nós lemos, Estevão é descrito como um homem cheio de graça. Irmãos, a graça não é uma graça, a graça de Deus, ela não é só a porta de entrada que nos conduz até Cristo, até a salvação na cruz. A graça de Deus é a força que continua alimentando a peregrinação do cristão. Aqueles que nascem emocionados estão fadados a morrer quando a emoção acaba. Charles Haddon Spurgeon. Nós não nascemos emocionados. O cristão precisa nascer no sangue de Cristo, para o sangue de Cristo. Não é das emoções, não é do milagre, é do caráter, é do exemplo. É verdade que no texto que nós vemos também fala, jovem Leandra, que sinais e prodígios acompanhavam Estevão. Agora, esses sinais que acompanhavam Estevão não exaltavam o homem. Não colocavam Estevão como sendo o milagreiro da região, o pastor que marcou dia e hora para curar enfermos e ressuscitar e levantar paralíticos, curar surdos. Não. Os sinais não traziam glória nem holofote para Estevão. O que era colocado à luz aqui era o Espírito Santo que operava através de Estevão e dos outros santos, dos outros apóstolos, dos outros discípulos. As obras que Estevão fazia não traziam os olhos para quem ele era, nem garantia a Estevão
Pelo contrário, garantiu para ele uma morte. A morte. Deus, rotineiramente, costuma se agradar de usar instrumentos fracos para que a sua glória não seja atribuída à criatura. Deus se agrada em usar o pequenininho, a pequenininha, em muitas ocasiões para afrontar e confrontar nações e reinos, para que a glória dele no final não seja dividida com a criatura, para que a glória dele não seja atribuída ao homem. Nós precisamos aprender com o Senhor. Apesar de palavras serem muito importantes, como eu já disse aqui, o Espírito Santo não opera e não se manifesta só em palavras, mas também uma vida que transborda fidelidade, amor, compaixão, piedade, misericórdia e todos os outros frutos do Espírito, como nós estávamos falando ainda há pouco ali fora, Tiago, Vitor e João. O homem só está plenamente satisfeito à luz das Escrituras quando ele está plenamente em conformidade com o Senhor que o chamou. Antes de nós, e eu sei que quando chegamos aqui, ou chegamos em Ponte de Livro, e olhamos o espaço que temos e as cadeiras que ainda estão vazias, eu sei que a gente fala como seria gostoso se isso estivesse cheio. Se nós já tivéssemos impactado a sociedade onde vivemos, para isso daqui não caber pessoas aqui, ia ser maravilhoso. Imagine essa igreja fazendo 2 ou 3 cultos no mesmo domingo para atender todas as pessoas diferentes, seria fantástico. O Vitor pregava num Matias, no outro e eu no outro, maravilhoso. Mas antes de nós pensarmos em impactar em público as pessoas, nós precisamos buscar ser repletos e completos do Espírito Santo no particular, para que a igreja seja relevante lá fora, com exemplo, caráter idôneo e fiel às Escrituras. Antes ela precisa ser formada por crentes que são cheios da graça de Deus no secreto, com o Pai, e não à luz dos holofotes do mundo. Querido, era isso que acontecia com a vida de todos os heróis da fé. Era isso que acontecia com a vida de todos os pastores que hoje nós lemos, literatura, livros deles. Eu cito alguns aqui em algumas pregações que viveram no passado, homens que passavam horas e horas orando. Homens que não tinham noite, dia ou madrugada. Eles tinham o joelho no chão, olho nas Escrituras, trabalho secular, e viviam a vida como Deus os exigia, piedosos e amorosos. Primeiro com Deus, depois com nós. Uma outra coisa, a segunda coisa que eu quero destacar para vocês nesse texto, está no versículo de número 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Irmãos, existe uma sabedoria que o mundo não consegue resistir. O Vitor pode se formar, fazer mestrado, doutoramento, pós-doutoramento. Se vir dele, se vir dos diplomas, se vir do conhecimento dele, ele vai ser facilmente confrontado, facilmente subjugado. Agora, quando conheço, eu não estou desmerecendo o estudo, pelo contrário, estudem. O povo cristão é o povo do livro. O cristão tem por obrigação ser estudioso, gostar de ler. É obrigação do cristão. Desde o Antigo Testamento, tinha que ler. Mas o conhecimento que transforma, a inteligência que cala no mundo, ela não vem dos diplomas do Vitor ou dos meus. Ela vem do próprio trono de Deus. É a sabedoria que flui do Senhor para os filhos dele. Essa sabedoria, Mariana e Julieta, que transforma homens que mal sabiam falar em verdadeiros testemunhos e os baluartes da justiça.
Essa sabedoria, Matias, que faz um homem de lábios impuros ser tocado pela brasa em questões espirituais, a profecia que todo mundo conhece, pela brasa do altar e sair dali testemunhando e ensinando e profetizando. É esta sabedoria que transformou Saulo em Paulo. Sim, eu sei que sempre foi Paulo, tá? Foi questão das duas nacionalidades, sei disso, estou dando exemplo. Irmãos, o confronto e a oposição na nossa vida, e o Vitor já está dando risada em mim, não surge por agressividade. Não foi porque Estevão foi agressivo. O confronto surgiu porque os acusadores, eles eram incapazes de refutar as verdades que Estevão ensinava. O Sinédrio era incapaz de subjugar Estevão e as verdades que ele ensinava. E por isso, então, eles se colocam como acusadores, como opositores. Quando o Espírito Santo sussurra, Mariana, em nossos corações, os gritos da lógica humana, quando desprovidos da graça, se calam. O mais sábio dos homens é feito tolo perante o Espírito do Senhor. Os puritanos ensinavam que a verdadeira sabedoria, ela nasce da palavra de Deus, quando aplicada pelo Espírito Santo no coração humano. Ou seja, quando a verdade é pregada no poder do Espírito Santo, ela pesa mais do que 1000 argumentos humanos. Um homem que sobe aqui e às vezes só vai lhe ensinar que existiu um homem na Galileia que morreu para perdoar os seus pecados. Este homem talvez impacte mais pessoas do que um que chegue aqui e faça uma tese muito elaborada sobre toda a história do cristianismo. A oposição às verdades bíblicas, a oposição ao ensino das doutrinas da graça, essa oposição ela é incapaz de vencer pela razão, pela lógica, pelo argumento. E por isso, sempre na história da igreja, ela recorre à distorção e à mentira. Esse é um padrão muito comum e recorrente. Quando a verdade ela não pode ser refutada, ela sempre é criminalizada. Ela é sempre subjugada através de falsos testemunhos e de falsas acusações. Olha, e está tudo bem com isso. A gente não pode ficar com o coração temoroso quanto a isso. Irmão Élica, a gente não pode. Pelo contrário, o cristão ele não é chamado para vencer debates. O cristão ele não é chamado para enfrentar opositores numa guerra lógica e intelectual sem sentido. Não. O cristão é chamado para ser fiel à verdade e testemunhar da verdade. A maioria dos debates em que o cristão se envolve, ele lança pérola aos porcos. Ele lança o santo ao profano. A nossa confiança não pode estar no quanto nós achamos, no quanto nós sabemos ou imaginamos saber. A nossa confiança tem que ser depositada no Espírito Santo que sustenta toda a palavra, no Verbo encarnado, no Cristo ressurreto, no Deus que se fez homem. E quando nós fizermos isso, quando nós estivermos em Cristo com a nossa sabedoria, vai acontecer o que aconteceu com Estevão. As pessoas não conseguirão se opor ao que nós ensinamos. E é o que vão fazer contra a igreja. Vão levantar falsas acusações, falsos testemunhos. No versículo 11 que nós lemos, a Bíblia diz que então subornavam os homens para que dissessem: ouvimos proferir blasfêmias contra o 11, Radassa. Ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Irmãos, pega esse versículo agora, olha bem para a sua Bíblia e vê
feitas por Cristo, em Cristo, contra Cristo, perdão, foram feitas contra os jovens. Porque a verdade que eles ensinavam era a mesma. O que eles ensinavam era a mesma coisa. Poderíamos dizer que os dois ensinavam: é chegado o reino de Deus, arrependam-se dos seus pecados. É muito correto nós afirmarmos que Deus permite que os seus servos sejam caluniados, irmãos, para que eles aprendam a descansar, não na própria reputação, mas na aprovação divina. Nós seremos caluniados. A igreja do Senhor já foi, será caluniada. Agora, tudo isso que eu estou ensinando e que eu estou falando para vocês vai contra algo que é muito difundido hoje em dia. Muitos, e eu não vou nem usar o nome de líderes ou de pastores, porque não merecem essa nomenclatura, são cavalos de Satanás, tem ensinado que, prometido também, tantas alegrias, tantas felicidades, tanta prosperidade, um celeiro tão farto, uma despensa tão cheia de mantimento, Julieta, que a pessoa nunca mais vai passar fome nessa terra. Tem ensinado tantas coisas entregues por Deus aqui na terra, que eu me pergunto qual a Bíblia que eles têm lido. Porque quando eu olho para as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, e não importa a versão, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo o oposto, irmão. Eu vejo o oposto. Quando eu olho para a história da igreja, eu vejo o oposto, Mariana. Irmãos, se nós olharmos, por exemplo, de Estevão, nós vamos ver justamente o oposto disso tudo. A Bíblia nos mostra que frequentemente a fidelidade ao Senhor atrai sofrimento nesse mundo. Frequentemente, o ser fiel a Deus, o buscar a vontade de Deus vai ferir a sua carne. É isso que a Bíblia ensina. Meus irmãos, quantos irmãos da fé foram mortos de forma brutal por Nero após o incêndio em Roma em 64 depois de Cristo? Nero toca fogo em Roma e acusa os cristãos. Quantos cristãos são perseguidos e mortos? Mais à frente, quantos foram mortos por Domiciano? Um pouquinho mais à frente, quantos foram mortos pelo imperador Diocleciano? Simplesmente porque ele queria extinguir no século IV o cristianismo, ele queria acabar com o cristianismo no século IV depois de Cristo. Então ele começa a perseguir e matar todos aqueles que se proclamavam cristãos. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, é morto à espada, cortado ao meio pela espada, por ordem de Herodes de Agripa no século I. Apóstolo Pedro, segundo a tradição, é morto na cruz de cabeça para baixo. Paulo, preso e decapitado em 67 depois de Cristo em Roma por pregar o Evangelho. Inácio da Antioquia, martirizado em 107 depois de Cristo, lançado aos leões no Coliseu junto com tantos outros cristãos. Policarpo de Esmirna, queimado vivo por defender as verdades bíblicas. O reformador, o pré-reformador Janus, queimado numa fogueira em 1415, cerca de 100 anos antes de Lutero pregar as teses na porta de sua abadia. O combustível da fogueira de John Hus, manuscritos bíblicos de Wycliffe.
vamos olhar para o histórico da nossa igreja? Como que nós vamos olhar para o passado da cristandade, para os homens que vieram antes de nós? E vamos dizer que hoje nós só queremos uma vida boa, sem lutas e sem provações. E se por acaso, no Brasil, em Portugal e nesses países que têm liberdade religiosa, se baixasse um decreto proibindo o cristianismo sob pena de morte ou prisão perpétua, quantos desses homens continuariam pregando e ensinando? Quantos desses homens se colocariam de frente para o imperador, para o presidente, diante das autoridades policiais e continuariam dizendo: este Jesus que vocês crucificaram, ele está vivo, ressuscitou dentre os mortos? Quantos de nós permaneceríamos fiéis até a morte? Quando nós somos injustiçados, acusados por causa da nossa fé, a Bíblia nos chama a confiar no justo juiz. A Bíblia nos pede a caminhar rumo à cruz, olhando firmes para os braços de nosso Senhor, porque a cruz precede a coroa da vitória que é prometida aos santos. Sem cruz não há vitória. Sem renúncia, sem evangelho, não há vitória. Coloque uma coisa na sua cabeça: o cristão é um tipo de sofredor. O cristão é um tipo de sofredor. E aí eu te pergunto: o que sustenta o sofredor? O que sustenta o cristão? É a força do braço? Julieta. A Julieta já respondeu ali discretamente, ela não quer falar, mas ela levantou assim. Né? Vocês não viram que ela está na frente, mas ela levantou. O que sustenta o cristão? Através da palavra, através da sua graça, da sua providência, da sua glória. A glória de Deus sustenta o servo sofredor. No versículo 15 que nós vemos, 15 rapaz, diz que todos que estavam no sinédrio fitaram, encararam os olhos de Estevão. E como resultado eles viram o rosto de Estevão parecido com o rosto de um anjo. Bonito, né? Professor Julieta, no dia do seu casamento, Julieta, se olhar para o Vitor assim, o rosto do Vitor está parecendo com o rosto de um anjo, brinquedo. Como é que vai sair de anjo? É uma pergunta válida. É bonito. Chega a ser poético. Mas esse detalhe não está aqui para ser um detalhe poético. Lucas, ao escrever, não colocou isso daqui para nos emocionar. Esse detalhe é colocado aqui, não é para nos encantar, mas é um detalhe teológico, fazendo uma ligação com algo que já tinha acontecido no Antigo Testamento. A glória que estava sobre Estevão ali não vinha da ausência do medo. Estevão tinha medo, provavelmente estava aterrorizado de estar perante o mesmo tribunal que havia condenado Cristo. Mas essa glória sobre a vida de Estevão vinha da presença manifesta ou manifestada de Deus na vida de Estevão. Isso aconteceu com Moisés, quando em Êxodo, capítulo 34, versículo 29 ao versículo 35, quando Moisés sobe ao monte e tem alguns momentos a sós com o Senhor, quando ele desce, a Bíblia diz que quando ele desce do Sinai, o rosto dele
resplandecia a glória de Deus, ao ponto do povo não conseguir olhar para ela. E aí colocaram um pano para tampar o rosto de Moisés, por causa da glória de Deus que irradiava do rosto de Moisés. Em ambos os casos, tanto de Estevão como de Moisés, isso é um reflexo de uma comunhão profunda com o Senhor. O Espírito do Eterno, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, ele estava adoçando o sofrimento com vislumbres da glória futura. Agora deixa eu te falar uma coisa. É bonito, é lindo, é maravilhoso. Mas isso daqui não acontece na vida de cristão raso, de cristão superficial, de cristão de domingo. De cristão de domingo. Quantos momentos de auto-reflexão? Vocês já não falam muito, né? Agora que vocês não vão falar muito. Auto-reflexão. Quantos versículos? Não vou nem perguntar capítulos. Quantos versículos vocês leram? Não me responde não, pelo amor de Deus, eu não quero saber. Não responde não, só pensa. Quantos versículos vocês leram no decorrer da semana? Quantas vezes vocês abriram a Bíblia no decorrer da semana? A maioria de nós faz 3 refeições, talvez 2. Belisca uns lanches. A Marina disse que é uma só dela, mas belisca, né, Marina? Compra uma fruta de vez em quando e come, não? Cuida da saúde de lá. Então a gente às vezes faz 3, 2 refeições, vários lanches picados no decorrer do dia, alimentando o corpo, como nós aprendemos no domingo passado, né, Julieta? Que mantém o corpo em pé, o que alimenta o corpo é o pão, é a comida. Mas nós não alimentamos o espírito na mesma proporção. E por quê? Se nós sabemos que precisamos do pequeno almoço, do almoço e do jantar, pelo menos é o que a medicina diz, né? Nós damos os 3, para ficar firme, rígido, sadio. E nós respeitamos então, porque senão nós vamos ficar doentes, né? E se ficar doente pode morrer, não é essa a lógica? É essa a lógica. Ninguém quer ficar doente, porque dependendo da doença pode morrer. Então ninguém quer ficar doente. E o espírito? Que a Bíblia também diz que existe morte espiritual, maledicências, que o cristão ele definha, ele pode ter a aparência de vivo, mas está morto, Coríntios, né? No texto da Santa Ceia, por exemplo, nós rotineiramente lemos. Né? E aí? Porque o corpo é mais importante do que o espírito, só que os outros veem o corpo e não veem o espírito? Meus irmãos, nós vamos entender que o mundo ele pode prender o seu corpo. O mundo ele pode trazer sufrágio sobre o seu corpo. Pode chicotear, pode maltratar o corpo, mas ele não apaga a glória de Deus sobre a sua alma, sobre a alma fiel. Ele não apaga, ele não diminui. O espírito, alimentar o espírito é mais importante do que alimentar o corpo. A mente cativa ao Senhor é mais importante do que o corpo sarado, forte. A igreja precisa entender que a verdadeira paz, ela não vai depender das circunstâncias em que nós estamos, mas ela vai depender da presença de Deus. Se nós estamos no culto da controvérsia, como Estevão estava, ou se nós estamos no culto da admiração humana, pouco importa. O que importa é a presença de Deus. Uma igreja, uma pessoa, um cristão, um crente, que é repleto da glória de Cristo, ele pode enfrentar qualquer tribunal, porque ele tem a certeza do resultado final. Para ele e por ele, toda a glória, para sempre amém. Ele sabe que no final de tudo, ele vai estar diante do grande trono branco, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Essa paz, essa certeza, essa segurança que Estevão tinha no texto, só existe no coração em que Cristo é entronizado. Para concluir, isso tudo que nós lemos e estudamos hoje nos ensina
que o testemunho do cristão é inseparável da cruz de Cristo. O testemunho do cristão reflete essa cruz. Estevão vai nos preparar aqui para um quadro que nós vamos ver a partir do próximo domingo, no capítulo 7, mostrando que uma vida cheia do Espírito Santo permanece firme, mesmo quando o mundo se torna hostil. E vocês já sabem que eu gosto de filme, de ver série, de ver animes e tudo mais. E tem um filme muito bom, que eu gosto bastante, com Vin Diesel, que ele vai para um planeta, e nesse planeta é um ambiente todo hostil, todo prejudicial ao ser humano. Então aquele grupo que cai naquele planeta tem que buscar sobreviver ali e tudo. E lembra que eu já falei para vocês alguma vez que tudo tem teologia, tudo que a gente vê no mundo tem teologia, seja a internet, Hollywood, tudo tem uma teologia por trás, tudo. E quando eu vi o filme, me veio essa memória, me veio essa lembrança de um cristão lutando em meio ao mundo. E pastor, o senhor está doido, o senhor, né? Tá... Mas não é, irmãos. Vocês têm que entender que assim como aquele planeta na ficção lá do filme, que o ator e a tripulação é hostil à vida humana, o mundo é hostil à vida espiritual com Cristo. É a mesma coisa. Você está respirando o tempo todo malefícios do pecado humano. Você está o tempo todo em contato com o resultado da queda, com o resultado da depravação, com o resultado da maledicência, com o resultado de tudo que há de ruim e mal dos inimigos do Senhor. Precisamos entender isso para saber como nos portar neste mundo em que estamos. Eu suplico a Deus. Eu me coloco em suplício diante do Senhor. E nesses momentos que eu me jogo aos pés do Senhor, em minhas preces eu rogo a Deus para que Ele nos conceda a graça, irmãos, de viver de modo que, mesmo em meio às oposições, mesmo em meio a perseguições, se for preciso um martírio, mesmo em meio a este mundo que é o tempo todo inimigo e prejudicial à nossa fé, mesmo em meio a isso tudo, nós consigamos refletir algo da glória de Cristo, da graça de Deus em nossas vidas. Porque tudo o que nós precisamos é refletir a Cristo nesse mundo. Tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos convencer o homem do pecado. Nós não precisamos garantir pessoas para dentro da igreja. Nós não precisamos fazer com que as pessoas se arrependam. Nós só precisamos anunciar a Cristo, refletir a Cristo, ter o exemplo pregando através de nós. Todo o resto é Deus que faz. É Deus que convence o homem do pecado, é Deus que regenera o homem, é Deus que puxa o homem, é Deus que faz tudo. Você só tem que pregar. Então eu suplico para vocês agora, não é para Deus não. Preguem em palavras, mas também preguem através do exemplo. Reflitam a glória de Cristo. Reflitam o exemplo daquele que te chamou das trevas para a luz. Que possamos, no final de tudo, afirmar como Paulo. Estou terminando, Maria. Agora começa a judiar a pizza. Segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7 a 8. Combati bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Amém. Que possamos combater o bom combate. Que possamos terminar a corrida e guardar a fé, mesmo em meio a perseguições. Amém? Próximo domingo nós vamos estudar Atos, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 53. Vamos orar depois? Vamos orar? Peço para vocês se coloquem em pé. Você não, querido, você pode ficar sentado. Hoje eu feche seus olhos comigo.
Pai, graças te dou e te louvo porque o Senhor até aqui nos conduziu, que o Senhor possa, ó Pai, mais uma vez nos dar a oportunidade de aprendermos e de vivermos o que aprendemos.